boa noite a todos. Obrigada pela acolhida de sempre, como é bom estar entre corações irmãos. Depois dessa harmonização, né, que deixa o nosso coração sereno, a nossa mente pronta para absorver a conversa, a reflexão. Que o amor de Jesus nos ilumine, nos abençoe nessa noite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a prece. Então, a eficácia da prece. A palavra prece, como a palavra oração, vem do latim e significa pedido, súplica. Quando a gente fala em orar, nós lembramos de oralidade, né, de comunicação, de fala. Então vamos falar um pouquinho sobre como pedimos, por que pedimos, né, quais as formas mais eficazes de pedir e ser atendidos. E será que nós temos respostas nesses pedidos? Como que vêm essas respostas? Como que nós podemos melhorar essa comunicação, essa conexão com Deus? Então, começamos falando sobre o estado de oração. Nós sabemos que no nosso dia a dia, em muitos momentos, nós estamos perturbados, né? Por todas as coisas que estão acontecendo ao redor, muitas coisas que nos tiram do equilíbrio. A ansiedade do dia a dia, a correria, momentos de angústia, às vezes momentos de cólera, de impaciência. E quando nós estamos nesses momentos, nós sabemos que as nossas companhias espirituais não são as melhores, né? Nós estamos muitas vezes nesses momentos em que estamos irritados, apressados, em companhia de espíritos inferiores que se comprazem com esses sentimentos de menor vibração, né, de vibração mais baixa. Então, quando a gente fala em oração, lembramos de Jesus que viveu em estado de oração e lembramos de como Jesus vivia, né, com humildade, com fé, com amor. E quando nós pensamos em fazer uma oração, o normal é que nós nos coloquemos nesses sentimentos, né, nesse estado de oração. Porque dificilmente você vai se dirigir a Deus, vai fazer um pedido exigindo, né? Na nossa sã consciência, não. Quando nós nos colocamos, mesmo com toda a correria do dia a dia, as perturbações, quando nós nos colocamos nesse estado de oração, nesse momento de humildade, de fé e de amor, esses sentimentos já auxiliam a elevar a nossa vibração. Então, elevando a nossa vibração, já estamos em companhias melhores, né? Porque a nossa vibração é como sintonizar uma televisão. Sintonizo num canal, se eu estiver naquela sintonia, eu vou estar ouvindo aquelas notícias. Se eu consigo elevar um pouquinho a vibração e sintonizar num canal que tem coisas melhores, mais edificantes, a minha companhia também vai melhorar, né? Então, essa vibração aumenta, a nossa companhia espiritual também. Nós já conseguimos silenciar a nossa mente e o nosso coração, que é tão importante esse silêncio, nesse início. E a Joana de Ângeles nos traz uma mensagem que se chama Silêncio para ouvir Deus, nos mostrando essa importância desse silêncio, né, desse recolhimento. E essa mensagem diz assim, uns trechinhos dela, ela é uma mensagem bem longa, maravilhosa, mas eu peguei alguns trechinhos para a gente refletir. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento que deve se fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade, para poder se aurir energias vitalizadoras capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua divindade, com a sua paternidade. Mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam esfaimadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão para, em silêncio, poder ouvi-lo no santuário íntimo. Então, a Joana também nos fala em outra mensagem dela que essas nossas perturbações do dia a dia bloqueiam a energia divina que chega até nós. Porque Deus, sendo Pai de amor, de justiça e de bondade, Ele está o tempo inteiro emanando boas energias para os seus filhos. Mas nós bloqueamos, né? Colocamos um anteparo com essas
com essas angústias do dia a dia e não conseguimos ouvir as respostas. Então, voltando para essa parte do estado de oração, depois dessa reflexão, nós já elevamos a nossa vibração, estamos em companhias melhores, conseguimos silenciar a mente e o coração, conseguimos melhorar a conexão com Deus e nós nem começamos a pedir ainda. Então, olha como já é eficaz só no estado de se colocar em oração, né? Aí nós vamos ver lá no Sermão da Montanha que Jesus nos fala sobre como pedir. Então ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Essa passagem está lá em Mateus 7, que fala da confiança na oração. Então, se Jesus fala tanto dessa questão de pedir, por que será que às vezes a gente pede tanto e não obtém? Né? Às vezes pede tanto alguma coisa que a gente quer tanto lá no íntimo do nosso coração, alguma resposta, alguma solução, alguma melhoria material, espiritual, e às vezes a gente não recebe. Será que Deus não sabe do que eu preciso? Será que eu realmente tenho que pedir? Porque se dizem que Deus sabe de tudo, Ele sabe de tudo que os seus filhos precisam, né? E Ele realmente sabe. Nós é que não sabemos ainda muitas vezes do que necessitamos e muitas vezes não temos maturidade para aproveitar o que estamos pedindo ainda, né? Como nós somos tão jovens na nossa caminhada espiritual, às vezes a gente diz: ah, mas eu rezo todo dia, eu rezo, eu peço todo dia. Só que a gente ainda tem tantas essas perturbações do dia a dia que mesmo fazendo essa oração, mesmo todo dia estando em conexão, a gente ainda sofre muita influência negativa, né? E o que vai melhorar esse estado íntimo de equilíbrio nosso? A oração, com certeza, quanto mais nós praticarmos, mais estaremos nessa conexão, nesse estado todo que a gente falou de leveza, de amor. A meditação, a respiração consciente, hoje em dia se fala tanto, né, dessas coisas que nos auxiliam tanto a voltar para esse estado normal de equilíbrio. Falando da Joana de Ângeles, que fala tanto dessa parte psicológica, dentro da psicologia mesmo se fala tanto que é impossível, a não ser que se tenha algum problema mental, mas pessoas de consciência sã, é impossível você não se aturdir com as emoções, né? Tem determinada situação, você reage, você sente, você entra num estado de sofrimento. Mas o anormal é você não conseguir retornar para o teu estado normal de equilíbrio. E a oração, a meditação, elas facilitam esse retorno. Quanto mais a gente pratica, mais fácil a gente volta. Pode ter um problema sério no dia a dia, a gente fica preocupado, sai do nosso equilíbrio, mas lembra desse estado, né, de consciência e consegue retomar para o nosso equilíbrio normal. Então, falando da questão ali desse diálogo com Deus, que a gente pede e às vezes não recebe. Eu me recordo de diálogo que a gente tem com os filhos, né? Porque Deus sendo pai, quando a gente fala com um filho que é ir numa festa, um exemplo, né? Começo da adolescência, a gente sabe que está sempre naquela dúvida, né? Deixa aí, não deixa, segura demais, solta demais. E normalmente os diálogos mudam o endereço, mas os diálogos são os mesmos, né? Meu filho, veja bem, você ainda não tem idade para isso, você ainda não sabe se proteger sozinho para ir nessa festa, você não é todo mundo, a frase famosa dos pais, né? E eu imagino Deus respondendo dessa forma para nós quando nós pedimos e ainda não estamos preparados para receber, né? Então, me lembra bastante esse diálogo. E aí nós pedimos, aprendemos com Jesus que devemos pedir, mas será que escutamos as respostas? De que forma? Então as respostas de Deus vêm através de vários meios, né? Através da nossa intuição. Quanto mais nós conseguirmos acessar esse local de silêncio, mais a nossa intuição nos fala. Então, quantas vezes a gente ouve, né, aquela vozinha lá no fundo dizendo não faça, não é esse o caminho,
faça de tal forma, ajude de tal forma. É a nossa intuição, muitas vezes é a resposta de Deus aos nossos pedidos, às nossas súplicas, e muitas vezes a resposta até mesmo ao que a gente não pede, né? Que vem de graça. Hoje em dia, com a nossa internet, quantas vezes a gente recebe mensagens lindas durante o dia, às vezes no momento que a gente está angustiado, que está com, né, às vezes desesperançoso, e vem aquela mensagem edificante tão linda que acalma o nosso coração, nos lembra da fé, nos lembra de voltar, né, para esse estado de equilíbrio. Então, muitas vezes Deus nos responde também através dos amigos, através dessas mensagens. E também através das provações, porque às vezes quando a gente pede alguma coisa e Deus nos manda uma provação, também é uma resposta para que nos melhoremos, consigamos passar, né, por essas fases difíceis praticando. E um exemplo de provação que muitas vezes a gente tem que praticar é a paciência. A gente pede às vezes, meu Deus, me dê paciência. E daí Deus manda um familiar difícil, um filho problemático, um problema de saúde, porque nós temos que exercitar. A paciência é um exercício diário, assim como todas as outras virtudes, né? A tolerância, o amor, a caridade. Quanto mais nós exercitamos, mais oportunidades de colocar em prática nós enxergamos. E as leis divinas, elas são imutáveis, não mudam. Deus não vai mudar as leis para nos atender, às vezes atender aos nossos caprichos, né? Então nós é que temos que nos adaptar a essas leis. Respirar fundo, quando a gente está pensando em paciência, não aquele respirar fundo que a gente fala às vezes e a pessoa faz que solta tudo de uma vez só, mas não tirou nada de dentro de si, né? Essa questão de você respirar fundo, pensar em que emoção que está sentindo, reconhecer essa emoção, com o conhecimento que nós temos do Evangelho, tudo isso vai auxiliando a tomar melhores atitudes. E nós só conseguimos mudar e melhorar essas emoções e essas atitudes quando nós conhecemos, porque a gente não consegue mudar o que a gente não conhece, né? Então, depois que nós entendemos a prece, nós começamos a refletir melhor. Muitas vezes, quando a gente já está fazendo a prece, que a gente já começa a refletir, começa a pensar melhor, quando a gente termina a prece, a gente já tem a resposta, porque a gente já está conseguindo ouvir, né? E aí, falando nessa questão de conhecimento, de conhecer as nossas emoções, nessa semana eu recebi esse quadro do Rossandro Klinger, que tem umas páginas na internet que traz muita informação de boa qualidade, né, para o nosso crescimento emocional e espiritual. E esse quadro traz um assunto muito forte nessa parte de equilíbrio mental e espiritual, que é a questão do que eu posso controlar e do que eu não posso. Tem estudos que mostram que 80% dos nossos pensamentos negativos durante o dia não se concretiza. Então, olhem quanta preocupação desnecessária que a gente gera, né? E aí, essa divisão que ele faz do que eu posso controlar e do que eu não posso. Não posso controlar o resultado dos meus esforços. Eu posso me esforçar muito, mas o resultado nem sempre depende só de mim, né? A ação das outras pessoas, o que elas fazem, como elas se cuidam, como elas dirigem a própria vida, que às vezes nos traz tanto tormento, tanta preocupação, né? Não está ao nosso alcance. O passado e o futuro também não. A opinião dos outros para determinados assuntos, com relação à nossa pessoa, o que acontece ao nosso redor, isso nós não temos controle. Quando nós nos perdemos, às vezes, nos distraímos nisso, nós perdemos energia, perdemos o foco do que nós estamos fazendo em preocupações desnecessárias que nós não temos ação sobre. Mas nós podemos controlar como eu me trato, como eu trato a minha parte espiritual, a minha parte física, a minha parte emocional, os meus limites, até onde eu consigo agir e onde não, os meus pensamentos e ações, e aí nós pensamos no vigiai e orai, que também se aplica aos nossos pensamentos, né? Nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós deixamos chegar e pelos que ficam. E muitas vezes, quando a gente não vigia, a gente entra nesse estado de sofrimento por pensamentos que não deveriam estar ali, né? Porque a gente não vigia, acaba baixando a nossa vibração e entrando nesses conflitos.
como eu lido com os desafios, se eu encaro, se eu sou proativo ou se eu vou procrastinando, deixando para os outros resolverem. Então isso também é uma coisa que eu posso controlar. Os meus objetivos, porque quando a gente tem metas e objetivos fica muito mais fácil, né? E com o que eu gasto energia. Essa questão de com o que eu gasto energia, hoje em dia a gente tem tanta distração com as redes sociais, com esses aplicativos de filme, tem tanta coisa que ao mesmo tempo que traz muita coisa boa, também traz muita coisa que não agrega em nada no nosso dia a dia, né? E que se a gente começar a filtrar, com certeza a gente vai conseguir usar da melhor forma para a nossa melhoria. E aí, falando do autoconhecimento, a gente começa a pensar, por que será que a doutrina espírita incentiva tanto o estudo? Em tantas áreas diferentes, né, de conhecimento. A gente tem tanto material bom à nossa disposição e sempre é falado nas casas espíritas, desde Kardec, né? Estudar, evoluir, buscar o conhecimento. E a Joana de Ângeles também, com essa extensa obra psicológica que ela tem, sempre falando no autoconhecimento, né? Por isso, tá? Porque nós vamos nos conhecer melhor, vamos ter esse autoconhecimento, vamos conseguir identificar os pensamentos, os sentimentos e mudar as nossas atitudes. Fazer as melhores escolhas, né? Quando a gente não reconhece os nossos sentimentos e o que as nossas atitudes, quando a gente ainda não consegue ver o que tem de errado, a gente não consegue silenciar e não consegue ouvir Deus. E aí, muitas vezes, a gente começa a repetir essas fórmulas prontas que nós temos de orações, que há séculos estão prontas e trazem tanta coisa boa, só que só a repetição não resolve, né? Não é eficaz. Então, quando a gente começa a entender o que pedir, como refletir, tudo vai melhorando. E aí nós temos, falando dessas preces prontas, no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma coletânea de preces espíritas. Porque às vezes a gente tem dificuldade com as palavras, né? Não são todas as pessoas que têm essa eloquência, que conseguem fazer uma prece e conseguem expressar o que tem necessidade. Então tem muitas preces prontas. Lá nessa coletânea de preces espíritas, tem preces para desencarnado, para encarnado, para agonizante, para pessoas doentes. Então ali tem uma imensidão de preces prontas. E aí lá no próprio Evangelho nos diz assim: a principal qualidade da prece é ser clara, simples e sem excesso de palavras. Cada palavra deve ter sua importância, revelar uma ideia e nos fazer pensar. E aí, mais um trechinho. O objetivo da prece é elevar nosso pensamento a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer diferença entre os que creem, então, independente de como nós estamos fazendo essas preces prontas, Deus aceita todas desde que sejam sinceras. E aí, na última instrução dos Espíritos, um pouquinho antes de começar a coletânea de preces, tem uma instrução de Santo Agostinho, tão bonita, que fala: a felicidade que a prece proporciona. E são palavras que são um bálsamo, eu vou compartilhar com vocês. Santo Agostinho nos diz assim: venham vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar a todos seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubessem o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo filha primeira da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existem mais mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolos do pensamento, a prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã quando brincam na folhagem dos nossos bosques. Com que alegrias irão caminhar!
A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará por todos os poros tão viva e refrescante, é a fonte da vida quando se está em oração. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente ao se lançar pela prece, nessas esferas desconhecidas e habitadas. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Orem também como Cristo orou quando carregou sua cruz até o Calvário. Carreguem sua cruz e sentirão em suas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, ainda que carregando a cruz infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então, que linda, né? E aí a orientação dos espíritos, quando Kardec fez essa coletânea, é de que fosse colocado em primeiro lugar, no início dessa coletânea, a oração dominical, que é o nosso conhecido Pai Nosso. Por que que eles pediram para colocar? Primeiro, porque foi trazida pelo próprio Jesus, segundo nos fala no Evangelho, e Kardec coloca como o mais perfeito modelo de síntese essa oração do Pai Nosso. E aí nessa coletânea de preces espíritas tem ela na forma contraída, na forma resumida, e tem toda uma fala sobre cada frase do Pai Nosso ali dentro, que quando a gente tem mais tempo e tem vontade, né, de fazer ela mais completa, tem ali também. Kardec nos fala que a oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, consigo próprio e com os demais irmãos. O Pai Nosso é uma profissão de fé, a declaração pública de que possuímos uma crença religiosa e também um ato de adoração e submissão a Deus. Contém o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Isso, palavras do Kardec no Evangelho. Rezar esta oração para alguém é pedir para esta pessoa o que pediríamos para nós mesmos. Em virtude de ser uma oração resumida, eles nos falam que o sentido profundo de cada palavra às vezes passa despercebido, porque como são poucas palavras, ela não é uma oração que é explicada, né? Nessa forma resumida. Então, isso geralmente não se pensa no sentido de cada frase. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre como rezar. Quando eu pensei nessa palestra, nessa questão da oração, veio através do Pai Nosso, de um estudo que nós fizemos no grupo do Evangelho Redivivo, em que a gente fez uma construção coletiva sobre o Pai Nosso. Cada grupo falando um pouquinho sobre cada frase, a gente foi discutindo, foi refletindo e foi tão rico, porque quanta vivência que cada um traz, né? Como vai abrindo o nosso leque de informação e de sentimento de quando a gente vai fazer essa oração. Então Jesus nos diz também lá no Sermão da Montanha: nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Quando a gente sabe que na época em que Jesus encarnou na Terra, esses gentios faziam orações em voz alta, nas esquinas, na frente das sinagogas, né? Era o jeito que eles faziam para chamar a atenção do povo, muitas vezes para mostrar que estavam em conexão com Deus, porque eles como eram muito materialistas, eles achavam que essa explanação, essa exacerbação chegaria mais fácil aos ouvidos de Deus e mostraria mais ao povo que eles estavam em conexão com Deus, né? E por isso Jesus nos pede que não fiquemos repetindo vãs repetições, que quando a gente vai repetir, que realmente tenha sentido para nós, né? E ele nos diz: portanto, orai desta maneira. E aí, vamos falar um pouquinho de cada frase do Pai Nosso, pensar, refletir no que ela nos traz. Essas poucas palavras, mas que tem tanto sentido dentro delas. Pai Nosso que está no céu. Quando falamos Pai, já temos um sentimento de amor, de compaixão e de misericórdia, porque Jesus veio mudar a versão que se tinha de Deus, né, de que era um juiz punitivo carrasco, para um Pai que ama a todos e que é Pai de todos, porque quando ele diz Pai Nosso, não é só meu, é de todos os meus irmãos também. E aí a gente já pensa que não podemos pedir nada em oração que vá ofender ou que vá trazer algum prejuízo para algum irmão, né? Temos que ter consciência do pedido que estamos fazendo, se realmente não vai prejudicar ninguém, porque Deus é Pai de todos, não vai auxiliar a um em detrimento dos outros. E que está no céu, presente em cada criatura, mesmo estando acima de nós, nos governando e nos orientando, e em cada maravilha que há.
Cego, diz lá no Evangelho, é quem não o reconhece em suas obras, orgulhoso é aquele que não o glorifica e ingrato é aquele que não lhe agradece. Aí a próxima frase, santificado seja o teu nome. Esse santificado nos traz a ideia de sagrado e nos traz todo o respeito que nós temos que ter cada vez que pronunciamos essa oração, né? Cada vez que nos dirigimos a Deus. Venha a nós o vosso reino, mas onde está esse reino? Será que esse reino de Deus é aquele que Judas acreditava, que ele teve o entendimento de que era com castelos, com dinheiro, com coisas materiais? Ou será que esse reino é o que Jesus nos traz, que ele nos fala que nós construímos dentro do nosso coração, com a nossa mudança de atitude, com a nossa melhoria moral no dia a dia? Então, esse é o reino dos céus. E quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, nós não estamos nos referindo a trazer o reino de Deus de qualquer forma, mas a trazer dentro do nosso coração com a nossa própria construção, através das virtudes, das boas atitudes, né? E aí nós também podemos pensar que características que nós podemos melhorar para trazer esse reino dos céus para perto de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Demonstrando a obediência, né? A confiança em Deus. Porque se todos os filhos obedecessem os pais e acreditassem que a vontade do pai realmente, normalmente, é o que traz de melhor para os filhos, né? Quão melhor seríamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala do nosso pão do trabalho, do sustento, do nosso alimento que nós ainda precisamos, né, na nossa materialidade. Mas também para os judeus o pão tinha o sentido de conhecimento. Como a água tinha o sentido de fé, o pão tinha o sentido de conhecimento. Então vem todo o que a gente vai absorvendo no nosso dia a dia, vai nos melhorando. E o que nós fazemos com esse conhecimento quando nós pedimos para Deus esse pão todos os dias? Nós recebemos todos os dias, mas nós fazemos o que com esse conhecimento? Nós usamos para melhorar o nosso redor, a nossa casa, a nossa comunidade. Nós dividimos com as pessoas que necessitam esse conhecimento. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Pedimos perdão porque somos imperfeitos e tantas vezes erramos, né? Mas também pedimos que perdoe como nós perdoamos, porque é uma obrigação nossa perdoar, porque os nossos irmãos também são tão imperfeitos como nós. E aí a gente lembra daquela passagem que o servo devia para o patrão, e o patrão saldou a sua dívida, perdoou, e ele saiu dali e foi cobrar o irmão que devia para ele, de uma forma exasperada. Então, como que a gente pode pedir perdão se a gente não perdoa, né? Não nos deixeis cair em tentação. Eu acho que essa é a frase que eu mais gosto, porque depois que eu comecei a estudar o Pai Nosso, eu falo ela tão sentidamente, porque quantas tentações a gente passa durante o dia, né? Acorda de manhã cedo, olha pela janela, tá chovendo, já reclama. Ai, chuva de novo. Caiu na tentação da reclamação. Vai para a cozinha, liga a televisão, aquelas notícias tristes, a gente já fica indignado, às vezes já entra em cólera, caiu na tentação de novo. Vem um pedinte no portão, a gente já pensa, mas de novo esse abençoado pedindo, julgando, caiu na tentação de novo. Perde a paciência com os filhos, tão fácil, né? Com os que moram com a gente, são os que a gente mais perde a paciência. A cólera, a impaciência, caímos na tentação de novo e nem começou o café da manhã ainda, né? Então, como nós temos tentação? E quando a gente fala tentação, muitas vezes antes de refletirmos sobre a oração do Pai Nosso, a gente pensa que tentação são crimes, são coisas grandiosas, são maus muito grandes. Mas não. Tentação é todo pensamento, toda atitude que não pode esperar a resposta. Quando a gente não pode pensar para responder, que tem que ser na hora, na lata, como dizem, né? É tentação. Quando a gente fala em tentação, a gente está falando de todas essas pequenas coisinhas que a gente responde sem pensar, tira as pessoas de perto da gente com as atitudes grosseiras. Então, tudo isso é tentação. Tem uma palestra da Anete Guimarães que fala muito dessa questão da tentação, que ela explica quimicamente como que acontece no nosso cérebro desde bebê, quando a gente não é acostumado a lidar com frustrações.
Então ela fala desde a questão lá de quando o bebê começa a chorar, que hoje em dia não se pode deixar o bebê chorar, né? Tem muita gente que acha que é uma crueldade, mesmo que sejam poucos minutos. Então não pode deixar o bebê chorar. E ela fala daquele estágio de recompensa do cérebro. Então eu choro porque eu sinto fome, eu recebo o que eu preciso, eu paro de chorar porque eu estou me sentindo bem. E assim, muitas vezes a gente vai criando as crianças sem ter essa frustração de nada. Eles não choram por nada, porque tudo está na mão. E aí, quando eles sentem essa frustração, dói muito. E aí, quando não tem essa paciência, essa espera, muitas vezes tem problemas mais tarde, porque não pode esperar nada, tem que ser tudo para já, né? E daí, quando chega na adolescência, muitas vezes os problemas já estão consolidados. Então, essa palestra dela é muito bacana, ela explica muito assim certinho para a gente refletir sobre essa questão das tentações. Livra-nos do mau sentimento, do mau pensamento, das más energias que estão ao nosso redor, mas principalmente daquelas que estão dentro do nosso coração, do que a gente traz ainda de negativo, de imperfeito dentro de nós. Então, quando a gente pensa no conceito de espírita, se reconhece o bom espírita pela sua boa vontade em domar as suas imperfeições, né? E quando a gente pede livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, dessas imperfeições, nos auxilia nessa melhoria. Amém, que assim seja, porque a gente confia em Deus e termina a oração, né? Colocando, expondo esse desejo, esse sentimento de confiança. E aí, pedimos, mas não podemos deixar as orações só nos pedidos, né? Não tem necessidade com tantas coisas boas que nós temos para agradecer todos os dias. Eu acho que foi a primeira coisa que eu aprendi na casa espírita, quando eu comecei a frequentar, foi a questão do agradecer. Por tudo. Pelos olhos, quando tantos não enxergam, pela consciência, pelo discernimento, pela família, né? Tanta coisa que a gente tem todo dia para agradecer. E hoje em dia tem muitas técnicas até de que falam da gratidão, né? De você colocar três coisas que você é grato no dia, de como isso vai melhorando a tua forma de enxergar a vida. Então nós podemos dividir as orações, às vezes pedir, às vezes agradecer e às vezes louvar. Reconhecer a beleza de Deus em tantas coisas, né? Eu sou uma apaixonada pela natureza, então eu vejo Deus em cada detalhe, em cada brotinho que sai, em cada pétala colorida diferente que eu vejo. Eu louvo e agradeço tantas coisas bonitas que nos fazem lembrar todo dia da presença de Deus em cada momento da nossa vida. E aí, para encerrar, quero compartilhar uma mensagem, é uma poesia, que poesia faz bem para a nossa alma, né? É um carinho na alma. E essa poesia foi trazida por Chico Xavier no livro... Não vou me lembrar o nome agora, mas é de Amaral Ornelas, depois vou me lembrar. E ela fala assim: a oração, a princípio é um rumor do coração que chama, a asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante na aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama. Glória de quem confia e poder de quem ama. Por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Muito obrigada pela presença, por esse momento de reflexão. Espero ter contribuído de alguma forma com esses pensamentos. E que Deus nos acompanhe, que Jesus nos ilumine até os nossos lares, para que a gente possa dividir o que a gente ouviu aqui e colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigada.